De volta com o nosso segundo bloco desse programa Visão da Vida de hoje, que está um espetáculo. O primeiro bloco já foi assim, extremamente relevante, com informações muito importantes que agregam ao debate público, sobretudo porque você que é militante das mesmas causas que nós somos, precisa saber se defender na rua, porque as pessoas querem saber por quê, com base em quê, por que você está falando isso, quem disse, está escrito aonde? Então a gente precisa aprender a se defender também para poder defender as nossas crianças que precisam da nossa defesa. Nossa pauta hoje é pedofilia, é doença, é crime, é orientação sexual e também estamos falando da luta contra o abuso infantil, como lidar com a questão dos abusadores, que muitas vezes são pessoas próximas. Nós vamos entrar nesse mérito da questão agora. Vamos falar também sobre a lei de alienação parental, mas antes eu quero mandar um beijo pro seu Baltazar. Seu Baltazar, lá do Prazeres na Carne, obrigada pelo almoço maravilhoso que eu recebi hoje. Me enviaram para mim aqui um almoço na TV, que minha avó falava uma coisa, dá dinheiro, mas não dá ousadia. Porque se acabar tarde hoje, a gente ainda sai daqui e vai jantar, né não? Sim. Então, eu também, entendeu? Mas, ó, um beijo pra vocês aí. Não só pro seu Baltazar, mas pra toda a equipe do Prazeres da Carne, que é maravilhosa. É sempre uma satisfação tão grande poder estar aí com vocês. E não só veio o almoço, como veio o pastelzinho melhor do Brasil. Pastelzinho de queijo, pastelzinho de carne. Ai, Jesus, tem de misericórdia. Ó, quero falar pra você também que gosta de conversar com a gente gosta de conversar com você, que o nosso WhatsApp está disponível para isso. Você pode enviar sua mensagem fazendo a sua pergunta, deixando o seu comentário sobre as nossas pautas, sobre os nossos assuntos. Nosso WhatsApp está aí na tela para você, é o 011 97309 1222. Vai ser uma honra poder compartilhar um pouco do que a gente tem trazido aqui para o programa com você de forma mais pessoal. Então, por favor, não deixe de fazer contato. Um beijo para minha sogra e para o meu sogro, porque eu vou falar, se esse programa tem telespectadores assíduos, o nome desses telespectadores, respectivamente, é Benedito Correia Campos e Maria Helena de Souza Campos, meu sogro e minha sogra, lá da minha querida Valadares, governador Valadares, em Minas Gerais. Pensa numa dupla que, assim, o dia é muito bem organizado. Tal hora vai caminhar, tal hora volta a caminhada, mas aí no sábado desanda a rotina porque tem que parar para assistir Visão da Vida. Aí caminham em horário diferente. Sogro e sogra, um beijo para vocês, tá bom? Que bom que vocês estão gostando. E olha como estão inteirados e como estão aprendendo de tudo que a gente tem falado aqui. Nosso sofá hoje composto, então, por Dr. Adriano José Lima, que é psicólogo, é especialista em transtorno mental e abuso sexual. Doutora Noemi Câmara, que é neuropsicopedagoga. E doutora Elizabeth Alonso, que é advogada e membro de movimentos que defendem mães vítimas da lei da alienação parental. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, porque é estranho falar mãe que é vítima de uma lei, né? Como assim se tornou vítima de uma lei? A lei não é algo para proteger. Como é que a gente se torna vítima dela? A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente, mas eu fiquei devendo a palavra à doutora Elizabeth no primeiro bloco, onde nós discutimos a questão do é doença, não é doença, a criança gosta do abuso, não gosta do abuso, como que recebe isso. São muitas questões e eu imagino que chegam para a doutora Elizabeth quase que diariamente assuntos que envolvem abuso infantil. Sim, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, né? Um tema muito importante, muito atual e não é alguma coisa que está fora do nosso alcance, pode acontecer na casa de qualquer um. E quando você fala sobre pedofilia ser crime, você entra na área do direito. Precisa entender um pouco o mecanismo do direito, né? Como é que ele funciona hoje no nosso país e por que essas mudanças e esse debate de querer normalizar a pedofilia. Então, quando você normaliza socialmente um conceito, tá? Você tem que mexer nas leis daquela sociedade. Então, e para você mexer nas leis, tem que entender como isso é hoje, né? Foi falado uma coisa importante pelo doutor Adriano, na questão de que a pessoa ela pode ser pedófilo, mas pode não ser abusador. No ramo do direito, o crime de estupro de vulnerável, ele acontece com a materialização do delito, ou seja, com o abuso efetivo. Então, enquanto a pessoa ela tem o sentimento da pedofilia e ela tem a compulsão, mas isso não é colocado contra uma criança, para o direito isso não interessa. Tá? Então, o direito, a criminalização, a palavra crime, ela surge exatamente na efetivação do abuso perpetrado contra uma criança hoje menor de 14 anos.
Então, você tem no conceito da criminologia, quando há um convencimento do promotor criminal de que houve um crime, existe na investigação a materialidade do delito e o seu autor. Tá? E essa materialidade do delito, ela vai ser apurada de forma objetiva. E dentro da pedofilia, dentro do abuso ou estupro de vulnerável, né? Não a pedofilia é um sentimento, é a tendência, né? do sexo contra a criança, então é o conceito, tá? Da orientação sexual. Então, quando você fala de crime, é a materialização desse conceito, né? Se a sociedade criminaliza ou não. Então, essa investigação, ela tem que ser feita de uma forma objetiva e não subjetiva, onde depois nós vamos falar da subjetividade na alienação parental, né? Que é uma das coisas que estão querendo fazer, é a prova subjetiva do abuso, né? Uhum. Então, a materialidade, ela pode acontecer nos vestígios físicos, no corpo de delito, quando tem lesão, fissura, rompimento vaginal, anal e etc. E ela pode acontecer quando não tem essa materialidade, aí vai a fala da vítima. A interpretação do desenvolvimento cognitivo, vou ser um pouco ousado e vou entrar na área dos meus amigos e sou. Só uma pergunta sobre a criminalidade. No Brasil hoje, eu não tenho certeza, mas a criminalização da posse, por exemplo, de imagens de crianças nuas, né? Essa questão é crime no Brasil? Armazenar, compartilhar, curtir é crime. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque até um certo tempo, o pedófilo era preso só quando ele estava ali no ato. Hoje, se encontrar lá no computador dele imagens, ele também é preso. Porque às vezes ele tem o desejo, eu nunca abusei de uma criança. Mas armazenou. Mas o cara fica comprando imagens na internet. Aí entra a perspectiva jurídica, né? Aí dentro dessa perspectiva de 2008 para cá, quando foi ampliado o conceito criminal de estupro de vulnerável, porque o conceito que se tinha antes era exatamente a posse e o abuso com vestígio. Era alguma coisa muito precário, né? O que acontece? Com algumas normas, algumas leis que entraram no Congresso foram aprovados e alteraram substancialmente o ECA, o abuso passou a ser, por exemplo, o voyeurismo, que é a contemplação lasciva do nu da criança, seja ao vivo ou seja através de uma virtualização, de uma rede social, de uma internet, de uma deep web. O cara podia dizer, eu fico olhando, mas eu nunca toquei. Exato, né? A contemplação, por exemplo, de uma criança tomando um banho no banheiro, que é uma coisa, higienização normal de uma criança, a pessoa entra no meio de um banho e visualiza aquilo ali, um estupro de vulnerável. A própria exposição da criança a esse voyeurismo. Então, tem a pessoa que pratica o voyeurismo e tem outro que expõe a criança ao voyeurismo, né? Real, né? Então, desde dos atos mais rudimentares de sexualização até os efetivos, que é a perpetração, a penetração e a posse, enfim. E dentro dessa atmosfera você pode colocar um monte de situação. O vídeo, a imagem, a fala erotizada da criança, qualquer coisa que dê uma conotação sexual lasciva à criança. Por quê? Porque a criança não pode ser objeto de sexualização. Ela é uma pessoa humana, ela tem detentora de direitos, ela é uma personalidade jurídica em desenvolvimento, como também um adulto, se ele não tem a própria voluntariedade de se expor à sexualização, ele tem o dever, o direito de não ter essa exposição. Como, por exemplo, a questão, vamos colocar um significado de um adulto, tá? Nós temos pessoas adultas que ficam trocando nudes por celular, por WhatsApp, né? E hoje nós temos a criminalização do nude. Se você pega esse nude num privado e compartilha, como, né, acontece o casal que se separa, né, e pega um nude e publica para todo mundo para expor o cônjuge numa situação de divórcio, se isso já é crime numa situação de adulto, todos os direitos de crimes sexuais que você pode ter para um adulto, ela não é diferente para a criança. Qual é a diferença do adulto com a criança? A sua consciência, a sua autonomia de vontade e seu grau de desenvolvimento cognitivo, de entendimento daquilo que está acontecendo com ela. Isso o direito deveria estar entendendo, é isso que o direito está normatizando. Então, quando você entra numa ação criminal, no processo crime de apuração de estupro de vulnerável, ele, na materialidade do delito, ele vê duas situações. O primeiro,
a materialidade causada, qual foi o tipo de crime que foi perpetrado, se foi penetração, se foi voyeurismo, se foi qual tipo de estupro de vulnerável aplicado. E ele também tem uma relação de nexo e causalidade com o dano potencial do crime. Esse dano potencial do crime, ele não mexe na criminalização em si, mas na pena, na aplicação da pena depois. Né? Então, qual o potencial do dano? Lesionou? Ela é uma agravante. Causou morte? É um agravante. Tá? Então, o que acontece? Quando você está discutindo se pedofilia é crime, está se olhando um conceito que está surgindo, que é um conceito das ideologias liberais, que nós chamamos de garantismo penal. Nós estamos vendo o lado do criminoso, dos direitos humanos do criminoso. Sim. Tá? Então, ele vai ver o que está se buscando hoje. A vida pregressa do criminoso, o histórico familiar, a motivação do crime. Se é um bom profissional, se é uma nunca pessoa roubou, de bom comportamento, se ele é bonzinho, um anjo, um demônio, se quando ele fez o crime ele era um anjo, virou demônio depois, né? Então, eu vou chamar-se garantismo penal. Ele está se deixando de ver o dano potencial causado como resultado desse crime. Tá? Então, quando você vai mexer nessa questão e vai ver o dano potencial, você vai entrar em tudo isso que foi falado aqui. A criança vai crescer com uma sequela, vai crescer retraída, falta de confiança no semelhante, problemas sexuais crônicos na fase adulta, tudo isso que os meus colegas sabem explicar até melhor. Essa questão que o doutor Adriano levantou no primeiro bloco, por exemplo, de um caso, né? De uma mulher e tal. Porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada personalidade vai é uma personalidade. somatizar... E cada um vai reagir de maneira distinta. Por exemplo, hoje não é do interesse das universidades estaduais, pelo menos eu não conheço, pode até ter, não vou ser audacioso, porque eu não sou detentor de conhecimento. Não existe hoje projeto de pesquisa nas universidades, até onde eu sei, que possa me dizer o seguinte: o índice de homossexuais que foram abusados na infância não é do interesse do movimento LGBT. Não. E eu não estou dizendo, eu tive até na Câmara de Vereador de São Paulo uma discussão, promovida até pela vereadora Ruth Costa, e estava lá o representante do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, federal, e eu disse o seguinte, uma das minhas falas foi o seguinte, eu disse, é óbvio que eu não estou dizendo que todo abuso sexual vai desenvolver um comportamento homossexual, mas eu tenho um índice muito grande de pessoas que na fase adulta foram construindo, né, essa sexualidade e hoje são homossexuais e são homossexuais egodistônicos. O que é um homossexual egodistônico? É aquele indivíduo que, apesar de se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo, ele tem a AMS, a atração por pessoas do mesmo sexo, ele entra em estado de sofrimento psíquico. E como fator desencadeador dessa homossexualidade, tem o abuso sexual. Eu estou falando de um outro problema agora. Estou falando da homossexualidade. Né? Eu tenho homossexuais que são homossexuais hoje, egodistônicos, e não só egodistônicos, outros que não sofrem por se sentir atraídos por pessoas do mesmo sexo, mas que tem como fator desencadeador o abuso. Uma outra coisa sobre o abuso, que enquanto a doutora falava, fiquei pensando, o abuso sexual, ele é o delito menos denunciado do mundo. Isso é fato. Tem um livro, Traumas e Abusos. Subnotificação é baixa, 10% dos casos. Menos denunciado do mundo. Por que ele é o delito menos denunciado do mundo? Na sua grande maioria, e a gente tem que ter muito cuidado com o discurso, porque esse é um discurso feminista também, de que os homens são os maiores abusadores. Não. É verdade, a gente tem uma grande incidência. Mas existem mulheres abusadoras. Muitas. Tias abusadoras, mães abusadoras. Babás. Babás abusadoras. Professoras. Tem babá que tinha se relacionando com uma criança, né? Uma criança de 4 anos, e ela subia em cima dele e fazia os movimentos de como se estivesse tendo uma relação sexual com uma criança de 4, 5 anos. Doutor. Então, o pênis da criança ficou contaminado, né, ferido, por causa dessa conjuntura. Na CPI, nós chegamos a relatórios que nos assustam. Números, vou falar de números. Mais de 50%, já se fala em 62%, mas eu ainda vou usar um número antigo. 51% do abusado pode se tornar um abusador. É um ciclo. O abusado hoje vai ser abusador amanhã. O abusado hoje, abusador amanhã. Nós temos que interromper esse ciclo. E aí, quando a gente vê esses números, então, meninas abusadas poderão ser mulheres abusadoras. Então, há uma ideia de que o pedófilo é só o homem, mas a mulher também abusa.
E há algumas situações em que a mulher não abusa tocando, mas permitindo que alguém abuse do filho, vendendo a criança, Que já é se crime. omitindo, é uma forma dela estar abusando também. Outra, quando a senhora coloca isso, eu concluindo, agregando a fala da doutora Damares, por que ele é o delito menos denunciado do mundo? Porque ele sempre acontece por alguém muito próximo. Sim. É um pai, é uma mãe, é um tio, é um vizinho, é um primo. E outra coisa, é alguém que não levanta suspeita. Sim. É sempre figuras Isso de tinha que ficar representação. tão claro, né? A doutora Damares falou aqui no primeiro bloco, não é um cara mau que vai bater numa criança. Pode até Somente ser. Pode Não ocorrer. é um monstro. Mas Vamos parar é. de falar que o abusador é um monstro, que a criança vai, Sim, ela vai socialmente esperar um carismático, ele é bicho socialmente feio. carismático. Agora, É o tio bonito. Queria só puxar um quero- ganchinho só Manipulador, sobre a né? questão Tá. da exploração da criança. eu queria só fazer uma pergunta aqui, para a gente fechar aqui, uma pergunta para a doutora Noemi. Pois não. Por que é o crime menos denunciado no mundo? As crianças têm medo? A criança De se falar? sente amedrontada, não compreende no início, ela só passa a perceber quando aquele que fez aquela coisa com ela, porque ela sempre fala que fez uma coisa comigo, me doeu, me machucou, quando ele pede segredo. Quando ele faz um combinado de segredo, um simples olhar, um presente, uma atenção especial, o medo de acontecer alguma coisa com ela. Eu vou contar para a polícia que você falou isso, que você inventou isso. Isso é uma mentira. Porque a criança sempre é trabalhada nessas coisas até uma certa idade. Então, ela demonstra, diante disso, um medo muito grande, uma ansiedade. Ela passa a compreender aquilo como normal, mas quando ela começa a observar alguma coisa, ou alguém falar alguma coisa, ou ver com algum comentário na televisão, ou mesmo uma crítica em casa, aí ela para pensar e ela começa a pensar naquilo que está acontecendo com ela. Ela sente nojo, ela sente repulsa, ela sente vontade de vomitar, ela faz xixi, ela evacua de medo, ela se afasta, ela fica acuada. Ou então pode acontecer o inverso de tudo isso. Ela pode ficar irritada, ela pode ficar uma criança muito difícil de se lidar. Enurese, E ela né? aponta. Enurese, Sim, né? a enurese. Encomprese, que é exatamente, defecada ou o durante a noite. inverso. Ela começa a manifestar. Então, são manifestações que a criança começa a ter. E também isso ocorre, que eu queria ter colocado um pouco antes, às vezes o próprio ambiente da casa oferece condições para essa pessoa fazer. Se a mãe trabalha, tem uma criança só, ela fica sozinha, o pai vai alimentar, o pai vai dar banho, o pai vai comprar coisas para a criança, ele vai suprir alguma necessidade da criança e às vezes acaba ocorrendo. E quando isso acontece em casa, a mulher fica assustada. Como isso aconteceu? Puxa, eu vivo tanto tempo com esse homem, não imaginava que ele era isso. E aí começa a aparecer desconfianças, uma conversa entre duas pessoas, a criança ouve, grava, então ela vai vendo as reações. Quando ela vê que todo mundo começa a ficar também amedrontada, aí é um momento que às vezes a criança se rebela. Ela conta o que aconteceu, mas ela fica com medo. Ela vai segurando essa informação o mais que ela pode. Mas ela vai sentindo tudo isso no corpo. E a probabilidade de que se cutucar um pouquinho, achar outra vítima é grande. Né? A criança conta. Eu acho que uma criança deveria ser chamada na justiça para depor. Ela deveria ter a fala dela ali, porque quem viveu foi ela. Não adianta eu, uma professora, uma psicopedagoga, um médico, aconteceu isso assim, assim. Enquanto não se prove, se todo mundo tem dúvida e começa a aparecer alienação parental, chama a criança. A criança vai contar e te conta com detalhes. Darla, só para fechar, de cada 4 meninas abusadas, só uma denuncia que foi abusada. Agora, o número que nos surpreende é que de cada 100 meninos abusados, só um denuncia. E o interessante É o também medo. é que às vezes há uma conivência, quando é por parte do pai, quando o abusador é o pai, há uma conivência por parte da companheira, pode ser a mãe, a madrasta, não sei. Essa companheira, por quê? Uma dos grandes incidências, os projetos de pesquisa revelam isso, é a questão financeira. Então, às vezes, a mãe prefere proteger o abusador por uma questão financeira e diz, não, vai acabar com a minha família.
vai acabar com a estrutura. Isso é uma do lar. vergonha para a família. É uma vergonha. É. E aí, quando eu estou falando e tenho a oportunidade de estar dando palestra, eu digo o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a criança, vamos destruir a infância, você prefere proteger o abusador do que o abusado. Detalhe, olha o que eu vou dizer agora, isso é muito forte. A única coisa que para o abusador é a denúncia. Posso pegar um gancho sobre a questão financeira, né? Falou-se aqui da redução da maioridade sexual ou do consentimento para os 12 ou 10 anos, né? Veja bem, a criança ela não tem uma independência civil, uma independência econômica com essa idade. Muito mal ela sabe ler e escrever, é mais com o nível de alfabetização que estamos tendo no nosso país. Então, veja bem, a partir do momento que essa criança ela não tem condições de autossustento, ela tem que ter uma questão de autofinanciamento, alto custo. Então, o que acontece? A redução do consentimento, veja bem, tanto que o nosso código, a CLT hoje, a capacidade laborativa é aos 14, tá? A capacidade relativa no Código Civil é a partir dos 16 anos. A capacidade absoluta surge a partir dos 18 anos. Tá? Então, o que acontece? É comprovado que até os 14 anos a criança não tem autonomia nem para ganhar, nem para ter emprego e ter carteira assinada. Né? Então, o que acontece? Alguém vai ganhar dinheiro em cima dessas crianças. Então, uma das razões para a redução da menoridade, do consentimento sexual, e veja bem, não está se falando de redução da capacidade penal e nem civil e nem laborativa. Nem física, é só né? o consentimento sexual. E nem física, às vezes. Exato, porque aí né? a criança com 10, 12 anos, ela se autopaga. Aí você vai entrar na vala da exploração sexual infantil. Aquelas crianças, inclusive hoje já acontece nas regiões ribeirinhas do Amazonas, né? Então você vê aqueles navios, né, que andam lá pelo Amazonas e Solimões e tal, e você vê que o próprio pai leva as crianças à beira do rio para navegar, inclusive elas entram em barcos sozinhas, precários, navegando atrás dessas chalanas, desses barcos enormes de transporte fluvial de passageiros, e dentro desse transporte, enquanto a viagem é feita, elas estão sendo prostituídas. Não, eu estou afundando aqui então, dentro da isso cadeia. Tem reportagem, inclusive, que foi feita Ela sobre traz isso, agora o gravíssimo. terceiro elemento. O doutor falou do pedófilo, do abusador e agora a gente tem o explorador. São três elementos totalmente diferentes entre um e o outro. Agora, doutora, eu conheço pedófilo que nunca tocou numa criança e é pedófilo. Mas eu conheço abusador que nunca explorou a criança. Ele só abusou. Mas eu conheço explorador que não é pedófilo, que não é abusador. Mas é o alicia. cara que vende, que alicia, é o pai, a mãe. Por Então, isso a assim, redução. nós temos três figuras aqui nessa história e os três são criminosos. Os três, e os exatamente. três têm que ir para cadeia. Exatamente. E a pena tem que ser pena rigorosa, doutor. Os três estão causando mal à A criança. senhora falou em pena, por exemplo, nos Estados Unidos, voltando aos Estados Unidos, que eu acho que serve como modelo. Por exemplo, a gente sabe hoje quem são os pedófilos do Brasil? Não. Os que foram tão presos? Não sabe. Nos Estados Unidos, existe uma lista nacional e regional. Todo indivíduo que foi condenado por pedofilia, ele vai para essa lista. Uma outra coisa, o pedófilo, no dia do Halloween, ele já é condenado. No dia do Halloween, ele tem que ir para a cadeia, ele fica preso, recluso, durante 24 horas até passar o período do Halloween, para Das ele não ter crianças na acesso, rua. para ele não ter acesso às crianças. E nem se fantasiar. Olha, no outro- meu estado, esse ano, não vou saber precisar o mês, mas em 2018 foi preso dentro da sala de aula. Exatamente. Um professor dentro da sala de aula que respondia por estupro de vulneráveis desde o ano de 2014, eu acho, e mais de uma pessoa dando aula na rede de ensino público. Dirigindo Tendo vans, acesso, né? dirigindo vans Dirigindo escolares, vans escolares. sendo pastores, sendo Figuras que representam autoridade. É sempre alguém que não levanta suspeita. Uma Não, porque outra coisa. até o cara levantar suspeita, ok, mas e esse que Já estava tá dando aula, já respondendo. estava respondendo, o cara dentro de sala de aula, dando aula para criança. Já estava respondendo. Nos Estados Já. Unidos, esse daí nunca. Ele estaria banido da sociedade. Uma outra coisa que é bem interessante. Às vezes um maluco, dono de uma escola particular, quisesse dar emprego para ele, tudo bem, ok, mas na rede de ensino público... Mas os pais iam saber. Um dono de uma escola particular, um diretor, nunca ele iria contratar, porque ele ia perder os alunos. Uma Os das alunos. coisas, Outra uma das lutas de tornar-se a pedofilia como orientação sexual, que já está tendo esse movimento no Canadá e em alguns países da Europa, inclusive,
é que o emprego, a concessão de determinados empregos não sejam negados sob pecha de pedofobia. Ao mesmo tempo que você não pode negar, por exemplo, emprego para pessoas que têm orientação sexual, homossexual, aí é homofóbico, também se você negar emprego para pessoas empregos ligados à manutenção, à administração de crianças, para pessoas que tenham tendências pedófilas, também a orientação sexual que se quer chegar é a criminalização da pedofobia. Vai envergar lá para frente. Isso vai desaguar, e não vou dizer em longo prazo, E aí não. a doutora agora falou... Não, gente, me ajuda, eu tenho uma filha de 2 anos. Chegou na orientação. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta, me permita. Hoje no Brasil estão catalogadas 70 identidades de gênero, 70 identidades sexuais. E estão dizendo para as crianças, você tem 70 opções para escolher. Uma das identidades que está sendo dita em sala de aula é a pansexualidade. O pansexual é a pessoa que se relaciona com tudo e com todos. O pangênero é aquele que se relaciona com tudo e com todos, que tem relação sexual com tudo e com todos. A nossa pergunta no Senado... Tudo? O que seria com tudo? Exato. A nossa pergunta é, atrás de tudo está animais, atrás de todos está criança, inclusive mostram como exemplo o mais famoso pansexual brasileiro é o cantor de rock, o Serguei. Serguei já deu uma entrevista falando que se relacionava com a bicicleta. Então, nossa pergunta é, por trás dessas terminologias, está criança? Vai ser... Há essa iniciativa mesmo de ser uma orientação sexual? Porque está todo mundo preocupado que seja doença, ok? É só um muito caminho sério. intermediário. Mas eu acho que É um mais caminho sério que intermediário. defender que seja doença é defender que seja orientação sexual. Essa coisa de... Porque esses movimentos são fortes. Eu vou falar aqui, né? Essa coisa aí... quando eu escuto isso, né? A doutora trouxe uma coisa muito interessante, doutora. Essa coisa O sonho nordestino de gênero, esquenta. orientação sexual. Isso é a pior balela, né? 70, tem outros países... Gente, é um psicólogo que está falando. Tem outras pessoas... Que bom! Que bom! Tem outras pessoas que vão falar que tem mais de 100 gêneros, né? Vamos pensar no seguinte, hoje aqui no Brasil tem um ambulatório aqui, o Hospital das Clínicas, o HC, que atende crianças que eles denominam como transgênero. Eu tive a oportunidade de passar algum tempo ali, mas logo em seguida não tive como ficar mais. Foi convidada a se retirar. Não foi nem convidado, eu praticamente abandonei, né? Não vou entrar em detalhes, mas enfim. Hoje no Brasil tem 2 ambulatórios, um aqui em São Paulo e outro em Porto Alegre. O do HC é o maior que tem, né? Que trabalham com as crianças ditas transgêneros. O que é que seria esse transgênero? É aquele indivíduo que não se identifica com o seu sexo de origem biológico, né? Abre parênteses, isso é a maior balela porque não existe perspectiva e base científica para dizer que existe um cérebro que pensa diferente do seu sexo de origem biológica. Primeiro porque homem e mulher se diferenciam em 3 instâncias. Nós nos diferenciamos anatomicamente, nós nos diferenciamos fisiologicamente e nós nos diferenciamos psiquicamente. Mas deixa eu fazer um adendo aí. Quando a criança nasce, que o papai e a mamãe recebem, o médico vem e chega, é uma menina e é um menino. Não, mas eles dizem começa. hoje, o discurso... É muito estranho, né? É muito estranho. Mas isso é o discurso ideológico, é uma balela. Tem um vídeo, verdade. né, que você me mandou de uma médica americana, né? A Falando se doutora, der, a gente enrola. É a doutora Cretella. Produção, a gente pode Michele colocar Cretella. o vídeo no terceiro bloco? Doutora Michele Cretella. Acho A doutora que pode, Michele né? Cretella ela traz essa ideia, né, da diferença anatômica. Por exemplo, a mulher, pensando nessa perspectiva fisiológica, realidade, olha o que eu vou dizer agora, realidade psíquica, doutora Damares, não altera a realidade real. Não. Eu não estou negando aqui que o indivíduo pode se perceber como uma mulher. Ele pode se perceber. É uma fantasia. Não, e ele pode se perceber por se diversas achar. razões. E nós devemos acolher esse sofrimento. A gente deve compreender e trabalhar na perspectiva... E se o indivíduo é adulto e não sofre com isso, beleza, segue a sua que vida. eu acho, assim, eu não vou dizer... Né? Eu nunca gosto de ser taxativo, porque cada indivíduo responde de maneira distinta. Eu acho muito difícil não causar sofrimento psíquico.
Mas só para Mas tem gente que se incomoda com esse discurso. Ah, vocês acham que as pessoas estão sofrendo? Não estão, as pessoas estão felizes. Cada indivíduo é o que quiser E que ser. fique claro que a gente não está aqui discutindo Não. adultos, com quem você faz sexo, quantas vezes por dia você faz, são livres. com quantas Mas pessoas a você indução faz. de uma Você desde é criança, adulto, é a infância segue a que- sua vida, a gente tem nada a ver com isso. Mas retomando Mas essa... a indução da criança, a indução isso. da criança Retomando essa é questão que- de realidade psíquica, já que a doutora Teresa, eu acho muito interessante essa questão de orientação sexual, e cai muito bem o que eu vou falar agora, e eu tive experiência de atender crianças de 7 anos de idade com os pais em sofrimento, uma loucura, e pessoas direcionando, não, isso é um processo de aceitação, você tem que aceitar. Mas concluindo, realidade psíquica e realidade real são duas coisas bem distintas. Por exemplo, eu sempre dei esse exemplo, eu dei esse exemplo até lá na Câmara no mês passado. Eu me acordo hoje e digo assim, eu sou rico. Aí eu vou aqui numa loja da Mercedes e eu digo, eu quero esse carro aí. Quanto é? 500 mil reais. Eu digo, é à vista agora, passa aí meu cartão. Aí quando ele passou a primeira vez, vai aparecer lá na maquininha, transação não. Autorizado. Sei. Aí eu digo, passo mais uma vez. Na 7ª vez, ele diz assim, se você não for embora, eu vou chamar a polícia. Ou seja, eu me acordei imaginando que eu era milionário, mas na verdade eu era pobre, né? Tinha que dividir em 10 vezes. A questão Nossa, é, é uma cara, fantasia a questão mesmo. é, doutores, que a criança se perceber enquanto menina, se ela é do sexo masculino, o que é que está acontecendo na dinâmica familiar? Por exemplo, o menino chegou querendo usar a roupa da mãe, isso é estudo de caso, querendo usar a roupa da mãe, o sapato da mãe, o brinco da mãe, tudo da mãe. Chama os pais. O pai sentou, a mãe sentou aqui, a criança aqui e o pai aqui. E aí, como é que é a dinâmica lá? O que é que você faz com o seu filho? Perguntou para o pai, né? O que é que você faz com o seu filho? Não, a gente assiste filme e come pizza. O que é que acontece dentro daquela dinâmica? A figura de autoridade, linguagem psicanalítica agora, a figura fálica, a figura que direcionava, a figura que mandava, a figura que era inspiradora dentro do lar, quem era? A mãe. A mãe. Quem era que a criança queria ser? A mãe. Tá muito claro ali que o problema daquela criança de se perceber como, de querer ser essa mãe, né? De querer usar as coisas da mãe, está relacionado à dinâmica familiar. O pai era presente fisicamente, mas era ausente emocionalmente. Ou seja, esse pai estava ausente. Mostra o universo masculino, querido. Saia com seu filho, se presentifique na vida dessa criança. Então, o que está acontecendo hoje, e eu acho uma loucura, gente. Uma loucura. E a preocupação é, doutor, esses movimentos afirmativos não pensam na criança. Não. Então, nós começamos o programa perguntando se é doença, o senhor explicou. Isso. Agora, se é orientação sexual, não podemos aceitar que pedofilia seja orientação sexual, porque a maior vítima vai ser a criança. Olha a confusão dos banheiros hoje. Quando a gente se depara, resoluções de órgãos governamentais liberando o banheiro de escola para menino e menina, o mesmo banheiro, e agora a Suprema Corte discutindo se vai legalizar, se vai liberar todos os banheiros no Brasil para travestis e transexuais, o banheiro de meninas, e dos 11 ministros, 2 já deram o voto a favor. Imagina, Carla, a confusão social. Não pensaram na menina, não estão pensando na menina, porque menina faz xixi sentada. Travesti e transexual faz xixi de pé. Não pensaram nem na saúde da menina. Não pensaram no constrangimento. E a Suprema Corte, daqui a pouco, pode voltar à discussão e liberar todos os banheiros de meninas para transexuais e travesti. Então, esses movimentos afirmativos, eles não pensam na criança. O projeto de lei que nós temos lá na Câmara, o projeto de lei 5002/2013, fala de mudança de sexo em criança, mesmo sem o consentimento do pai e da mãe. Então, Já tem falar? crianças E posso hoje aqui no falar? Brasil de 12 anos de idade, 12 anos, tomando hormônio que trabalha na perspectiva de supressão puberal, inibir os hormônios do seu sexo de E eu origem posso falar aqui biológica. que é muito triste e que, na minha opinião, na minha humilde opinião, muito incoerente também, quando a gente fala da transexualidade e todas essas coisas, a gente viu movimentos feministas lutando durante séculos para garantir o direito das mulheres, os espaços, a mulher ganhando espaço na sociedade, ganhando espaço público. Agora a gente acha lindo a melhor jogadora de vôlei da Liga Brasileira ser um transexual. Ok, mulheres, vocês não precisam de mais nada. As mulheres realmente não têm espaço. O espaço será dos homens vestidos de mulheres. A gente está cedendo para os homens o lugar que durante séculos levantamos a bandeira
para ganhar. Claro. E para fechar, porque a gente precisa fazer um intervalo, né, produção? A gente falou sobre a sexualização precoce, né? O doutor disse uma coisa interessante. Cadê o pai para mostrar o universo masculino? Por outro lado, a gente vê pais com tanto medo de alguma coisa desandar dentro de casa, que os pais estão levando os meninos para as ruas e ensinando que postura masculina é fazer sexo cada vez mais cedo, com várias meninas, e não ter compromisso e desrespeitar as meninas, também de forma muito precoce, sexualizando os meninos, porque a gente falou muito de, né, roupinha curtinha, menininha maquiada fora de tempo, essa questão da sexualidade, mas com meninos, idem também. E muitas vezes no desespero de querer que... Enfim, seja macho. Hoje a gente Quero meu filho macho. Hoje a gente trabalha na desconstrução da masculinidade, né? Os homens estão sofrendo. E aí... Existe uma aversão hoje à figura masculina pelo movimento feminista e isso está sendo refletido na dinâmica familiar. Os pais querem que o menino seja macho e cada vez mais cedo o discurso é todo incoerente, na minha humilde opinião, repito, do começo ao fim. Você não pode colocar vestidinho de princesa na menininha, porque se você está influenciando a sexualidade dela. Então não pode, ela tem que ser livre para ela fazer o que quiser. Por outro lado, aquele vestidinho que está pendurado lá e a menina não deve usar por influência sua, porque ela tem direito de escolher o que ela quer ser, o menino pode usar. O menino pode. A criança tá vestir de princesa Carla, da Disney. A menina não. Esse discurso tem que acabar, né, produção? Esse discurso ele é tão falho porque a criança está em duas instâncias. Ela está em instância de maturação psíquica e ela está em instância de maturação fisiológica. Isso implica dizer o seguinte, se não for os pais que influenciam, quem vai influenciar? Né? Fica a pergunta no ar. A gente volta no terceiro bloco para tentar entrar na lei da alienação parental, né? No terceiro bloco. Não saia daí. Visão da vida.